Você já se perguntou por que a batalha contra a luxúria parece tão intensa em sua vida? Porque, mesmo quando você ora, jejua e busca a Deus com sinceridade, essa luta continua ardendo em seu peito como um fogo que se recusa a ser apagado. A resposta pode chocar você. Você está enfrentando essa guerra espiritual justamente porque você é um escolhido de Deus. Eu sei que neste momento você pode estar se sentindo derrotado, envergonhado, questionando sua fé e se perguntando por que Deus permitiria que alguém que o busca sinceramente passasse por tamanha aflição. Você não está sozinho nessa dor. Essa ferida que sangra em sua alma, essa sensação de estar travando uma batalha que parece impossível de vencer, é mais comum entre os servos de Deus do que você imagina. A luxúria não é apenas um problema moral ou físico, é uma guerra espiritual que atinge principalmente aqueles que foram separados para um propósito divino. Quando olhamos para as Escrituras, encontramos homens e mulheres poderosos de Deus que enfrentaram batalhas semelhantes. Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu diante da tentação com Batseba. Sansão, ungido com força sobrenatural, foi derrotado pela sedução de Dalila. Salomão, o mais sábio entre os homens, teve seu coração desviado por mulheres estrangeiras. Estes não eram homens fracos ou distantes de Deus, eram escolhidos, ungidos, separados para grandes propósitos. E é exatamente por isso que foram alvos especiais das forças das trevas. Você precisa entender algo fundamental sobre sua identidade espiritual. O inimigo não desperdiça munição com pessoas irrelevantes. Ele não investe tempo e energia atacando quem não representa uma ameaça ao seu reino. A intensidade da batalha que você enfrenta é proporcional ao seu potencial e ao seu chamado. Quanto maior o seu destino em Deus, maior será a resistência espiritual que você enfrentará. A luxúria que o atormenta não é sinal de que você é fraco. É evidência de que você é poderoso o suficiente para ser considerado uma ameaça pelo reino das trevas. Essa verdade pode parecer difícil de aceitar quando você está no meio da tempestade, quando a culpa pesa sobre seus ombros como pedras e quando você sente que decepciona a Deus repetidamente. Mas preciso que você compreenda que existe uma diferença fundamental entre alguém que peca por rebeldia e alguém que luta contra o pecado por amor a Deus. Seu sofrimento, sua angústia diante da tentação, seu desejo genuíno de agradar ao Senhor, tudo isso revela um coração que foi tocado pelo Espírito Santo. Um coração morto espiritualmente não sente essa dor santa. A luxúria, em sua essência espiritual, é mais do que desejo sexual desenfreado. Ela representa uma sede insaciável por algo que só Deus pode preencher, mas que o inimigo distorce e direciona para caminhos que levam à destruição. É uma fome espiritual mal direcionada, uma busca por intimidade, poder, prazer e transcendência nos lugares errados. Quando você foi escolhido por Deus, quando Ele plantou em seu coração sonhos e propósitos eternos, o inimigo percebeu a ameaça que você representa e começou a trabalhar para desviar sua paixão divina para paixões carnais. Preciso que você compreenda 5 razões profundas pelas quais você, como escolhido de Deus, enfrenta essa batalha específica com a luxúria. Cada uma dessas razões vai revelar camadas da sua identidade espiritual e do plano divino para sua vida, mas também vai mostrar como o inimigo tem tentado sabotar seu destino através dessa área específica da sua alma. A primeira razão pela qual você enfrenta essa intensa batalha contra a luxúria é porque você possui uma natureza profundamente apaixonada que foi criada para se conectar intimamente com Deus. Dentro de você existe um fogo sagrado, uma capacidade de amar, de se entregar, de se consumir por algo maior que você mesmo.
Essa paixão não é um defeito, é um dom divino. Deus criou você com essa intensidade emocional e espiritual, porque Ele sabia que você precisaria dessa força interior para cumprir seu propósito. Homens e mulheres que transformam o mundo, que impactam gerações, que levam a luz de Cristo para lugares sombrios, são pessoas de paixão intensa. Mas o inimigo conhece essa sua natureza e tem trabalhado sistematicamente para corromper essa paixão divina. Ele sabe que se conseguir desviar sua intensidade emocional e espiritual para a luxúria, ele neutralizará seu potencial para Deus. É como se ele pegasse o fogo que deveria queimar no altar do seu coração para Deus e o redirecionasse para altares pagãos da carne. Sua luta não é contra ter paixão, é para manter essa paixão santificada e direcionada para seu verdadeiro alvo, o coração de Deus. Pense em Davi escrevendo os Salmos. A mesma intensidade que o levou ao adultério foi a mesma que o fez escrever: como o cervo anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa paixão intensa, quando santificada, produz adoração profunda, intercessão poderosa e um relacionamento íntimo com o Pai. Quando corrompida, produz destruição e afastamento de Deus. O inimigo sabe disso e por isso ataca justamente essa área da sua personalidade. Você precisa reconhecer que a intensidade do seu desejo, mesmo quando direcionado erroneamente, é evidência da profundidade da sua alma. Pessoas superficiais não lutam com paixões intensas. Você luta porque foi criado para grandes amores, grandes entregas, grandes propósitos. O trabalho de santificação em sua vida não é eliminar essa paixão, mas redimi-la, curá-la e direcioná-la para seu alvo verdadeiro. A segunda razão pela qual você enfrenta essa batalha é porque você carrega feridas emocionais profundas que criaram vazios em sua alma, e a luxúria se apresenta como uma falsa cura para essas feridas. Todo escolhido de Deus passa por processos de quebrantamento que, embora necessários para sua formação, deixam marcas dolorosas em seu coração. Essas feridas podem vir de rejeição na infância, abandono, traição, abuso ou simplesmente da dor de viver em um mundo caído onde nem sempre recebemos o amor que precisamos. Essas feridas criam ecos vazios em sua alma, lugares onde deveria haver segurança, aceitação, valor próprio e amor incondicional. Mas em vez disso, existe dor, insegurança e uma fome emocional constante. A luxúria sussurra mentiras sedutoras para esses lugares feridos, prometendo preencher instantaneamente o que anos de dor escavaram. Ela promete fazer você se sentir desejado quando você se sente rejeitado, poderoso quando você se sente fraco, amado quando você se sente abandonado. Mas você precisa entender que Deus permite que essas feridas existam em você, não para sua destruição, mas para sua dependência dele. Cada vazio em sua alma é um convite para que Deus entre mais profundamente em sua vida. Cada ferida é uma oportunidade para experimentar a cura sobrenatural que só Ele pode oferecer. O problema é que, na dor do momento, é mais fácil buscar alívio imediato na luxúria do que esperar no processo de cura que Deus quer fazer em você. O inimigo conhece suas feridas íntimas melhor do que você mesmo. Ele estudou sua história, mapeou seus traumas, identificou seus pontos de vulnerabilidade emocional. E é precisamente nesses lugares que ele planta as sementes da tentação sexual. Ele sabe que quando você está se sentindo rejeitado, a pornografia oferecerá uma falsa sensação de ser desejado. Quando você está se sentindo sem poder, fantasias sexuais oferecerão uma ilusão de controle. Quando você está se sentindo sozinho, relacionamentos inadequados prometerão companhia.
A cura verdadeira para essas feridas não vem através da satisfação dos desejos luxuriosos, mas através da permissão para que o amor de Deus alcance esses lugares machucados em você. Isso requer vulnerabilidade diante de Deus, honestidade sobre suas dores mais profundas e a paciência para permitir que Ele trabalhe em seu tempo. É um processo mais longo e às vezes mais doloroso do que o alívio momentâneo que a luxúria oferece, mas é o único caminho para a verdadeira liberdade. A terceira razão pela qual você enfrenta essa batalha intensa é porque você está sendo preparado para liderar outros na mesma luta. E Deus precisa que você conheça profundamente tanto o peso da tentação quanto o poder da sua graça. Líderes espirituais autênticos não são aqueles que nunca enfrentaram tentações, mas aqueles que aprenderam a vencer na dependência de Deus. Sua luta atual não é apenas sobre sua própria santificação, é parte do seu treinamento para ser um instrumento de libertação na vida de outros. Pense em José no Egito. A tentação intensa que ele enfrentou com a esposa de Potifar não foi um acidente em sua história. Deus sabia que José um dia estaria em posição de poder absoluto, onde outras tentações viriam. A vitória dele naquele momento de tentação sexual estabeleceu um padrão de integridade que o capacitaria para as responsabilidades futuras. Mais do que isso, sua experiência pessoal com tentação o tornaria compassivo e sábio ao lidar com as fraquezas humanas quando estivesse liderando. Sua batalha contra a luxúria está forjando em você uma compreensão profunda da natureza humana, da fragilidade da carne, mas também do poder sobrenatural da graça de Deus. Você está aprendendo que a vitória não vem pela força de vontade, mas pela dependência total do Espírito Santo. Está descobrindo que a humildade é mais poderosa que a arrogância, que a confissão é mais libertadora que o fingimento, que a graça é mais transformadora que a condenação. Essa experiência pessoal com a luta está criando em você uma autoridade espiritual que não pode ser adquirida através de estudos teológicos ou técnicas ministeriais. É uma autoridade que nasce do sofrimento santificado, da vitória conquistada através de muitas quedas e levantadas, da experiência real com o poder transformador de Deus. Quando você finalmente encontrar a liberdade plena que Deus tem para você, você não será apenas um libertado, será um libertador. O inimigo tenta usar sua luta para convencê-lo de que você é desqualificado para o ministério, para a liderança, para ser usado por Deus. Mas a verdade é exatamente o oposto. Deus está qualificando você através da luta. Ele está ensinando você a guerrear, a resistir, a buscar ajuda, a depender da graça. Todas essas são qualidades essenciais para quem vai liderar outros na batalha espiritual. Não é coincidência que muitos dos grandes homens e mulheres de Deus na história enfrentaram batalhas similares. Agostinho lutou intensamente contra a luxúria antes de se tornar um dos maiores teólogos da Igreja. João Bunyan passou por profundas lutas interiores antes de escrever O Peregrino. Charles Spurgeon enfrentou depressão e tentações antes de se tornar o príncipe dos pregadores. Deus usa pessoas quebrantadas que aprenderam a ser curadas. E por Ele, a quarta razão pela qual você enfrenta essa batalha é porque você possui uma unção e uma autoridade espiritual que representam uma ameaça direta aos principados e potestades das trevas. E eles estão usando a luxúria como uma arma estratégica para neutralizar seu poder espiritual. Quando você foi escolhido por Deus, quando Ele colocou sua mão sobre sua vida e o separou para seus propósitos, você automaticamente se tornou um alvo prioritário para as forças demoníacas. O reino das trevas opera com estratégia militar.
Eles não atacam aleatoriamente. Eles identificam ameaças e concentram seus esforços naqueles que podem causar maior dano ao império de Satanás. Sua luta contra a luxúria não é apenas uma batalha pessoal por pureza, é uma guerra espiritual pelo seu destino profético e pelo impacto que você pode ter no reino de Deus. A luxúria é uma das armas mais eficazes que o inimigo possui, porque ela ataca múltiplas áreas simultaneamente. Ela compromete sua autoridade espiritual, porque é difícil ministrar libertação quando você mesmo está em cativeiro. Ela danifica sua comunhão com Deus, porque o pecado cria separação e quebra a intimidade. Ela enfraquece sua fé, porque a culpa e a vergonha fazem você questionar o amor e a aceitação de Deus. Ela desvia sua energia e foco, consumindo tempo e atenção mental que deveriam estar direcionados para seu propósito. Mas há algo que você precisa entender. O fato de estar enfrentando essa batalha intensa é evidência de que você possui algo que o inimigo teme. Ele não investiria tanto esforço tentando destruir alguém que não representa perigo para ele. A intensidade do ataque é proporcional ao potencial da sua unção. Quanto mais o inimigo luta para mantê-lo em cativeiro, mais você pode ter certeza de que existe algo poderoso dentro de você que ele quer neutralizar. Pense em Sansão. Ele era o homem mais forte fisicamente de sua geração, ungido por Deus para libertar Israel dos filisteus. Mas os inimigos de Israel não tentaram derrotá-lo através de força bruta. Isso seria impossível. Em vez disso, eles usaram Dalila e a sedução sexual para descobrir o segredo da sua força. A luxúria foi a arma que eles escolheram porque sabiam que ela poderia fazer o que exércitos inteiros não conseguiram: neutralizar o poder de Deus na vida dele. Sua situação é similar. O inimigo sabe que confrontá-lo diretamente seria inútil, porque você tem a proteção e o poder de Deus. Então ele usa a luxúria como uma estratégia indireta, tentando fazer você mesmo comprometer sua própria autoridade espiritual. É uma batalha pela sua identidade como filho de Deus, pela sua confiança na sua chamada, pela sua eficácia no ministério. Mas aqui está uma verdade poderosa. O mesmo poder que o inimigo teme em você é o poder que pode dar a você vitória sobre a luxúria. A unção que faz de você uma ameaça para as trevas é a mesma unção que pode quebrar as cadeias que tentam aprisioná-lo. Você não precisa esperar estar completamente livre para começar a andar em autoridade espiritual. Na verdade, é exercitando essa autoridade que você encontrará a liberdade. A quinta e última razão pela qual você enfrenta essa batalha é porque Deus está usando essa luta para refinar seu caráter e desenvolver em você qualidades espirituais que só podem ser forjadas no fogo da tentação resistida. Disciplina, perseverança, humildade, dependência de Deus, compaixão pelos fracos, todas essas virtudes são desenvolvidas não na ausência da luta, mas no meio dela. Quando você resiste à tentação, mesmo que por um momento, você está fortalecendo músculos espirituais. Quando você busca a Deus em meio à luta, em vez de simplesmente ceder, você está desenvolvendo intimidade com Ele. Quando você confessa suas falhas e recebe perdão, você está aprendendo sobre a graça. Quando você se levanta depois de uma queda e continua lutando, você está desenvolvendo perseverança. Deus poderia ter removido completamente a tentação da sua vida desde o momento da sua conversão. Ele tem poder para isso. Mas Ele sabe que você precisa dessa batalha para se tornar quem Ele quer que você seja. É como um atleta que poderia evitar todos os exercícios difíceis, mas sabe que só através da resistência ele desenvolverá força. Deus permite a resistência espiritual porque Ele está interessado não apenas na sua santidade, mas no desenvolvimento do seu caráter. Pense em Jó.
Deus poderia ter impedido que Satanás tocasse nele, mas ele permitiu a provação, porque sabia que havia algo em Jó que só poderia ser revelado e refinado através do sofrimento. No final da história, Jó não era apenas restaurado, ele era transformado. Sua compreensão de Deus, sua humildade, sua fé, tudo havia sido aprofundado através da provação. Sua luta contra a luxúria está servindo a um propósito similar. Cada vez que você escolhe a oração em vez da tentação, você está fortalecendo sua vida devocional. Cada vez que você busca ajuda em vez de lutar sozinho, você está aprendendo sobre comunhão e vulnerabilidade. Cada vez que você resiste, mesmo que seja difícil, você está provando para si mesmo que é possível viver em vitória através do poder de Deus. O processo é doloroso, eu sei. Há dias em que você se sente exausto da batalha, dias em que parece que seria mais fácil simplesmente desistir e aceitar que sempre será assim. Mas você precisa entender que cada momento de resistência, cada oração no meio da tentação, cada vez que você se levanta depois de uma queda, está sendo usado por Deus para esculpir em você a imagem de Cristo. Além disso, essa batalha está criando em você uma compreensão profunda da natureza da santificação. Você está aprendendo que a vida cristã não é sobre perfeição instantânea, mas sobre crescimento contínuo na graça. Está descobrindo que a vitória não é ausência de tentação, mas poder para resistir à tentação. Está entendendo que a força não vem de você, mas de Deus trabalhando através de você. Essas são lições que não podem ser aprendidas em seminários ou através de livros. Elas só podem ser gravadas em seu coração através da experiência real com o poder transformador de Deus. E quando você finalmente emergir dessa batalha com vitória consistente, você carregará consigo não apenas liberdade pessoal, mas também a sabedoria e a autoridade para ajudar outros que estão enfrentando lutas similares. Agora, preciso que você entenda algo fundamental sobre sua jornada para a liberdade. Ela não acontece da noite para o dia, mas é um processo gradual de transformação que requer sua cooperação ativa com a obra do Espírito Santo em sua vida. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de lutar contra Deus por causa da sua luta. Pare de questionar por que Ele permitiu que você passasse por isso e comece a confiar que Ele pode usar até mesmo essa batalha para o seu bem e para a sua glória. A culpa e a vergonha são algumas das armas mais poderosas que o inimigo usa para mantê-lo em cativeiro. Ele sussurra mentiras em seus ouvidos. Como você pode se chamar de cristão e lutar com isso? Como Deus pode amar alguém tão sujo? Como você pode orar ou ministrar quando você mesmo está em pecado? Essas mentiras têm o objetivo de fazer você se afastar de Deus justamente quando você mais precisa se aproximar dele. A verdade é que sua luta não o desqualifica do amor de Deus. Ela o qualifica para a sua graça. Deus não está surpreso com suas tentações. Ele não está chocado com suas quedas. Ele não está decepcionado com você como se ele tivesse expectativas irreais. Ele conhece você completamente, inclusive suas fraquezas, e ainda assim o escolheu e o ama incondicionalmente. Jesus Cristo veio para os doentes, não para os sãos. Ele veio para os pecadores, não para os justos. Sua necessidade de libertação não é um obstáculo para receber a graça. É exatamente a razão pela qual a graça existe. Quanto mais você reconhece sua necessidade de Salvador, mais você está em posição de receber a salvação que Ele oferece. Você precisa aprender a correr para Deus quando está tentado, não se afastar dele. Precisa aprender a confessar rapidamente quando cai, não esconder sua falha na vergonha. Precisa aprender a receber perdão imediatamente quando se arrepende. Não ficar ruminando na culpa.
O inimigo quer que você fique preso em ciclos de tentação, queda, culpa, isolamento de Deus, mais tentação. Mas Deus oferece um ciclo diferente: tentação, busca de ajuda, vitória ou confissão rápida se houver queda, perdão imediato, restauração, fortalecimento para a próxima batalha. Além disso, você precisa entender que a liberdade raramente vem através de esforço individual. Deus projetou a vida cristã para ser vivida em comunidade, e isso é especialmente verdadeiro quando se trata de quebrar cadeias espirituais. Você precisa de pessoas na sua vida que possam orar por você, te encorajar, te confrontar quando necessário e te apoiar durante o processo de cura. Isso não significa que você precisa contar seus detalhes íntimos para todo mundo, mas significa que você precisa de pelo menos uma ou duas pessoas maduras espiritualmente com quem você pode ser totalmente honesto sobre suas lutas. Pode ser um pastor, um mentor espiritual, um amigo cristão maduro ou um grupo pequeno de confiança. O importante é quebrar o isolamento, porque o inimigo sempre trabalha melhor quando você está sozinho. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Há poder espiritual na oração corporativa que não existe na oração individual. Há libertação que vem através da imposição de mãos que não acontece quando você ora sozinho. Há encorajamento que vem através da comunhão cristã que você não pode dar para si mesmo. Muitos escolhidos de Deus permanecem em cativeiro simplesmente porque tentam lutar sozinhos contra inimigos que são mais fortes do que eles individualmente. Mas quando você se conecta com outros crentes que podem guerrear ao seu lado, quando você permite que outros carreguem sua carga em oração, quando você aceita ajuda em vez de tentar ser forte o tempo todo, você descobre recursos espirituais que não sabia que existiam. Outro aspecto crucial da sua jornada para a liberdade é o desenvolvimento de uma vida devocional consistente e profunda. A luxúria prospera no vazio espiritual. Quando sua alma não está sendo alimentada regularmente com a presença de Deus, ela fica vulnerável para ser preenchida com outras coisas. Mas quando você cultiva a intimidade genuína com Deus, através de oração, leitura da palavra, adoração e meditação, você está criando um ambiente espiritual onde a tentação tem menos poder. Isso não é sobre religiosidade ou legalismo, é sobre relacionamento. Assim como um casamento se fortalece através de tempo de qualidade juntos, sua relação com Deus se aprofunda através de momentos consistentes de comunhão com Ele. E, quanto mais você experimenta a satisfação que vem de estar na presença de Deus, menos atrativo se tornam os prazeres temporários e vazios que a luxúria oferece. Você também precisa aprender a renovar sua mente com a verdade da palavra de Deus. Muitas das batalhas espirituais são vencidas ou perdidas no campo de batalha da mente. O inimigo planta pensamentos, imagens, memórias e fantasias em sua mente, tentando influenciar suas emoções e, consequentemente, suas ações. Mas você não precisa ser passivo nesse processo. Você pode aprender a tomar cativo todo pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Isso significa memorizar versículos bíblicos que você pode usar como armas espirituais quando a tentação vier. Significa meditar nas verdades sobre quem você é em Cristo até que elas se tornem mais reais para você do que os sentimentos de condenação. Significa substituir ativamente pensamentos impuros com pensamentos sobre coisas puras, nobres e de boa fama, como Paulo ensina em Filipenses. A transformação da mente não acontece automaticamente. Requer disciplina, consistência e a cooperação consciente com o trabalho do Espírito Santo. Mas quando você começa a ver mudanças na forma como pensa, você descobre que mudanças no comportamento se seguem naturalmente. Você também precisa entender
que parte da sua libertação pode envolver lidar com traumas e feridas emocionais não resolvidas. Como mencionei anteriormente, a luxúria, muitas vezes, é um sintoma de dores mais profundas que precisam ser curadas. Isso pode requerer aconselhamento cristão, ministração de cura interior ou simplesmente tempo em oração, onde você permite que Deus toque esses lugares machucados em seu coração. Não há vergonha em buscar ajuda profissional quando necessário. Deus usa conselheiros, terapeutas cristãos e outros profissionais como instrumentos de cura. Ele também usa o ministério sobrenatural de cura interior, onde o Espírito Santo toca diretamente as feridas do coração e traz restauração. O importante é que você esteja aberto para receber cura da forma que Deus quiser oferecê-la. Algumas feridas são tão profundas que influenciam comportamentos há décadas. Quando essas feridas são curadas, comportamentos que pareciam impossíveis de mudar começam a se transformar naturalmente. É como remover uma farpa que estava causando infecção. Uma vez removida, a cura pode começar a acontecer. Ao longo de todo esse processo, você precisa aprender a ser paciente consigo mesmo. A santificação é uma obra que Deus começou em você e que Ele vai completar, mas ela acontece progressivamente, não instantaneamente. Haverá vitórias e haverá derrotas. Haverá momentos de grande progresso e momentos que parecerão retrocesso. Isso é normal e faz parte do processo. O importante é que você nunca desista. Cada vez que você se levanta depois de uma queda, você está demonstrando fé. Cada vez que você busca perdão depois de uma falha, você está crescendo na graça. Cada vez que você escolhe tentar novamente, em vez de aceitar a derrota, você está honrando o investimento que Deus fez em sua vida. Lembre-se de que o inimigo vai tentar usar cada queda para convencê-lo de que você nunca vai conseguir, de que você é diferente de outros cristãos, de que Deus desistiu de você. Mas essas são mentiras. A verdade é que Deus está mais comprometido com sua liberdade do que você mesmo está. Ele tem mais investido na sua vitória do que você pode imaginar. Ele não vai desistir de você, mesmo quando você está tentado a desistir de si mesmo. Sua liberdade também está conectada com seu propósito. Quanto mais você se envolve ativamente no plano de Deus para sua vida, quanto mais você usa seus dons e talentos para servir ao reino, menos espaço mental e emocional você tem para pensamentos e desejos luxuriosos. O inimigo mantém muitas pessoas em cativeiro simplesmente mantendo-as ociosas espiritualmente, sem propósito claro, sem ministério ativo. Quando você está ocupado fazendo a obra de Deus, quando está investindo sua paixão e energia em causas eternas, quando está vendo vidas sendo transformadas através do seu ministério, você experimenta uma satisfação e um propósito que tornam os prazeres temporários da luxúria muito menos atraentes. É difícil estar simultaneamente apaixonado por Jesus e consumido por desejos carnais. Isso não significa que você precisa esperar estar completamente livre para começar a ministrar. Na verdade, é o oposto. Começar a ministrar pode ser parte do seu processo de libertação. Obviamente, você precisa de sabedoria e prestação de contas, mas Deus pode usar você mesmo enquanto você ainda está sendo curado e transformado. Finalmente, você precisa desenvolver uma visão clara do seu futuro em liberdade. O inimigo quer que você acredite que sempre será assim, que essa luta é sua identidade permanente, que você nunca conhecerá a verdadeira vitória. Mas Deus tem um futuro diferente preparado para você. Um futuro onde você anda em pureza consistente, onde sua paixão está totalmente direcionada para Ele, onde você experimenta a liberdade genuína que Cristo conquistou para você. Comece a visualizar esse futuro regularmente. Imagine como será quando você puder orar sem culpa,
quando puder ministrar com autoridade plena, quando puder se relacionar com outros sem agenda sexual oculta, quando puder adorar a Deus com um coração completamente puro. Essa visão não é fantasia, é profecia. É o que Deus já vê quando olha para você. É seu destino em Cristo. Mas enquanto você caminha em direção a essa liberdade plena, lembre-se de que cada dia de luta vale a pena. Cada momento de resistência está construindo algo eterno em você. Cada oração no meio da tentação está fortalecendo sua relação com Deus. Cada vitória, por menor que seja, está estabelecendo padrões de triunfo que se tornarão mais consistentes com o tempo. Você não está lutando sozinho. O Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Jesus está à direita do Pai, fazendo intercessão por você. Anjos estão ministrando a você. Outros crentes estão orando por você, mesmo sem saber especificamente sobre sua luta. Você está cercado por uma nuvem de testemunhas que já venceram suas próprias batalhas e estão te encorajando a não desistir. Sua luta contra a luxúria não define você. Ela refina você. Ela não desqualifica você. Ela qualifica você. Ela não prova que você é fraco. Ela revela que você é strong, o suficiente para ser considerado uma ameaça pelo reino das trevas. A batalha que você enfrenta hoje não é o fim da sua história. É apenas um capítulo no meio de uma narrativa maior que Deus está escrevendo através da sua vida. Há pessoas que ainda não nasceram, que serão impactadas pelo ministério que fluirá da sua vida depois que você experimentar liberdade completa. Há gerações futuras que serão abençoadas pela pureza que está sendo forjada em você através dessa luta atual. O inimigo sabe disso. Ele pode ver o potencial profético em sua vida, o impacto que você terá no reino de Deus quando estiver andando em liberdade plena. É por isso que ele investe tanto esforço tentando mantê-lo em cativeiro. Cada tentação intensa que você enfrenta é, na verdade, um testemunho do seu valor no reino. Cada ataque espiritual que você resiste é uma vitória, não apenas para você, mas para todos aqueles que serão libertados através do seu ministério. Futuro, pense nos grandes libertadores que Deus usou ao longo da história. Moisés passou 40 anos no deserto sendo quebrantado e preparado antes de libertar Israel do Egito. José passou anos na prisão sendo refinado antes de salvar nações da fome. Davi passou anos fugindo de Saul, sendo moldado no caráter, antes de se tornar o rei segundo o coração de Deus. Paulo passou 3 anos na Arábia sendo transformado antes de se tornar o maior missionário da história. Sua luta atual é sua preparação no deserto, é sua prisão de José, é sua caverna de Adulão, é sua Arábia. Deus está usando este tempo aparentemente difícil para forjar em você qualidades que você nunca poderia desenvolver na facilidade. Ele está ensinando você a depender completamente dele, a buscar sua face com desespero santo, a valorizar sua presença acima de qualquer prazer temporal. Quando você finalmente emergir dessa batalha com vitória consistente, e você vai emergir, você não será apenas alguém que foi liberto. Você será alguém que aprendeu os segredos da libertação. Você não apenas conhecerá a liberdade, teoricamente. Você a terá conquistado palmo a palmo, através de muito suor, lágrimas e oração. Essa experiência pessoal se tornará uma fonte inesgotável de autoridade espiritual para ministrar liberdade a outros. Cada vez que você resistir à tentação hoje, você está não apenas ganhando uma batalha pessoal, você está aprendendo estratégias espirituais que usará para ensinar outros a vencer. Cada vez que você buscar a face de Deus em meio à luta, você está descobrindo aspectos do caráter dele que se tornarão temas centrais na sua pregação futura. Cada vez que você experimentar o perdão e a restauração após uma queda, você está sendo equipado com compaixão genuína pelos que tropeçam,
O mundo está cheio de pregadores que falam sobre vitória sem nunca ter enfrentado verdadeiras batalhas. Há ministros que ensinam sobre liberdade sem nunca ter conhecido cativeiro real. Mas Deus está preparando você de forma diferente. Ele está permitindo que você conheça tanto as profundezas da luta quanto as alturas da vitória, para que quando você falar sobre libertação, suas palavras carreguem o peso da experiência vivida. Sua futura congregação incluirá pessoas que estão enfrentando exatamente as mesmas lutas que você enfrenta hoje. Quando eles olharem para você, eles não verão alguém que nunca foi tentado. Eles verão alguém que foi tentado como eles e venceu pela graça de Deus. Isso criará uma conexão e uma esperança que não podem ser fabricadas artificialmente. Mas lembre-se de que sua vitória não será apenas para você, ou mesmo apenas para aqueles que você ministrará diretamente. Sua liberdade terá um impacto espiritual muito mais amplo. Cada pessoa que é liberta através do seu ministério, futuro libertará outras pessoas. Cada vida transformada pelo poder de Deus, fluindo através de você, se tornará um canal de transformação para outros. O impacto da sua vitória se multiplicará exponencialmente através das gerações. É por isso que o inimigo luta tão desesperadamente para mantê-lo em cadeias. Ele sabe que se você for liberto, não será apenas uma pessoa a menos sob seu controle. Será potencialmente milhares de pessoas que serão arrancadas do seu reino através do ministério que fluirá da sua vida. Além disso, sua vitória sobre a luxúria estabelecerá padrões de vitória em outras áreas da sua vida. A disciplina espiritual que você está desenvolvendo nessa batalha se transferirá para outras áreas. A intimidade com Deus que você está cultivando through this struggle will deepen your relationship with Him in every aspect. A humildade que está sendo forjada através dessa experiência o protegerá do orgulho quando você estiver em posições de liderança. Deus está usando essa luta específica para desenvolver múltiplas virtudes simultaneamente. Você está aprendendo perseverança, que é essencial para qualquer ministério duradouro. Está desenvolvendo compaixão pelos fracos, que é crucial para um pastor verdadeiro. Está cultivando dependência de Deus, que é o fundamento de toda a autoridade espiritual legítima. Está praticando humildade, que é a característica mais importante de um líder cristão. Pense em como essa experiência está mudando sua perspectiva sobre graça. Antes dessa luta, você poderia ter tido uma compreensão teórica do perdão de Deus. Mas agora, você está experimentando pessoalmente o que significa ser perdoado repetidamente, ser restaurado completamente, ser amado incondicionalmente apesar das falhas. Essa compreensão experiencial da graça se tornará o coração da sua mensagem futura. Considere também como essa batalha está deepening your prayer life. Você está aprendendo a orar com urgência, com desespero santo, com dependência total. Essas são qualidades que caracterizam intercessores poderosos. Quando você emerge dessa luta, você não será apenas alguém que ora ocasionalmente. Você será alguém que conhece o poder da oração porque foi forjado no fogo da necessidade desesperada. Sua experiência com tentação também está desenvolvendo em você uma sensibilidade espiritual aumentada. Você está aprendendo a discernir between the voice of God and the voice of the enemy. Está desenvolvendo radar espiritual que detecta armadilhas antes de cair nelas. Está se tornando mais sensível aos movimentos do Espírito Santo em sua vida. Essas são habilidades espirituais inestimáveis que beneficiarão você pelo resto da vida. Além disso, essa luta está ensinando você sobre a natureza da santificação de uma forma que não poderia ser aprendida de outra maneira. Você está descobrindo que santidade não é ausência de tentação, mas poder para resistir à tentação.
Está aprendendo que maturidade espiritual não significa nunca lutar, mas saber como lutar efetivamente. Está entendendo que a vida cristã não é sobre perfeição instantânea, mas sobre crescimento progressivo na graça. Essas lições moldarão profundamente sua teologia e sua abordagem ministerial. Você nunca será um pregador que coloca fardos impossíveis sobre as pessoas, porque você mesmo conhece o peso da luta. Você nunca será um líder que julga severamente os que tropeçam, porque você mesmo experimentou a misericórdia na queda. Você será um ministro de graça, porque a graça foi sua salvação pessoal. Mas para que tudo isso se cumpra, você precisa continuar lutando. Você precisa recusar-se a desistir, mesmo quando a batalha parece interminável. Você precisa continuar buscando a face de Deus, mesmo quando você não sente sua presença. Você precisa continuar acreditando nas promessas dele, mesmo quando suas circunstâncias parecem contradizê-las. Lembre-se de que esta é uma batalha temporária para uma vitória eterna. A intensidade atual não durará para sempre. Há um fim vindouro para essa luta, e esse fim é vitória completa. Mas até que esse dia chegue, você precisa permanecer fiel ao processo que Deus está usando para transformá-lo. Cada dia que você escolhe lutar, em vez de desistir, você está se aproximando da liberdade. Cada momento que você busca a Deus, em vez de buscar alívio na carne, você está fortalecendo sua conexão com Ele. Cada vez que você se levanta após uma queda em vez de permanecer no chão, você está demonstrando a natureza incansável da fé verdadeira. O inimigo quer convencê-lo de que você é diferente de outros cristãos, que sua luta é mais intensa, que seu caso é mais difícil. Mas a verdade é que todo escolhido de Deus enfrenta batalhas intensas, embora nem sempre as mesmas batalhas. A intensidade da sua luta não é evidência de fraqueza, é evidência de importância. Deus não investe esse tipo de atenção refinadora em pessoas que ele não pretende usar poderosamente. Sua história não termina com essa luta. Ela apenas passa por essa luta a caminho de um destino muito maior. Anos após você ter experimentado liberdade completa, quando você estiver ministrando libertação a multidões, quando vidas estiverem sendo transformadas através do seu ministério, quando você estiver caminhando em autoridade espiritual plena, você olhará para trás neste período e entenderá perfeitamente por que Deus permitiu que você passasse por isso. Você entenderá que essa aparente maldição foi, na verdade, uma bênção disfarçada, que essa aparente fraqueza foi o berço da sua futura força, que essa aparente desqualificação foi o processo da sua verdadeira qualificação, que essa aparente derrota foi o treinamento para a sua vitória definitiva. Mas por agora, while you're still in the midst of the battle, you must walk by faith and not by sight. You must trust that God knows what He's doing, even when you can't see the bigger picture. You must believe that He's working all things together for your good, even when your current experience feels anything but good. Lembre-se de que Jesus também foi tentado. Ele entende sua luta de forma pessoal e íntima. Ele não é um sumo sacerdote que não pode compadecer-se de suas fraquezas, mas um que foi tentado em todas as coisas como você, porém sem pecado. Quando você clama a Ele em meio à tentação, você está se dirigindo a alguém que conhece pessoalmente o peso da luta espiritual. A diferença é que Jesus venceu perfeitamente, e através da sua vitória, Ele conquistou vitória para você também. Você não está lutando para conquistar algo que ainda não existe. Você está lutando para tomar posse de algo que já foi conquistado para você na cruz. Sua batalha não é para merecer libertação, mas para receber a libertação que já foi comprada com o sangue de Jesus. Isso muda completamente a natureza da luta. Você não está tentando convencer Deus a libertá-lo.
Ele já quer sua liberdade mais do que você mesmo. Você não está tentando ganhar vitória através do seu esforço. Você está aprendendo a receber a vitória que ele já providenciou. Você não está lutando esperando que talvez um dia você seja livre. Você está lutando sabendo que a liberdade já é sua em Cristo. Essa perspectiva transforma sua batalha de desespero em esperança, de esforço em fé, de luta humana em dependência divina. Quando você entende que Deus já providenciou sua vitória, você pode descansar em sua obra, mesmo enquanto coopera ativamente com seu processo de libertação em sua vida. E quando finalmente você experimentar a plenitude dessa liberdade, quando acordar um dia e perceber que a tentação não tem mais poder sobre você, quando descobrir que sua paixão foi completamente redirecionada para Jesus, quando experimentar a pureza de coração que permite ver a Deus claramente, você saberá que valeu a pena cada momento da luta. Naquele dia, você entenderá perfeitamente por que o salmista escreveu: Tu me tiraste do poço da perdição, do lodo lamacento. Puseste os meus pés sobre a rocha, firmaste os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Sua libertação não será apenas pessoal. Será um testemunho que inspirará outros a crer que eles também podem ser livres. Sua vitória se tornará parte do cântico novo que Deus está compondo através das vidas de seus escolhidos ao redor do mundo. Mas até que esse dia chegue, continue lutando, continue orando, continue buscando, continue acreditando, continue se levantando quando você cair. Continue correndo para Deus quando você for tentado. Continue recebendo perdão quando você falhar. Continue esperando quando tudo parecer impossível. Porque sua história ainda está sendo escrita. E aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Sua vitória não é uma possibilidade, é uma certeza, porque está baseada não na sua força, mas na fidelidade dele. A pergunta final que deixo para você refletir é esta: se Deus está usando essa batalha específica para preparar você para um destino que impactará não apenas sua vida, mas gerações futuras, como isso muda a forma como você enxerga sua luta hoje? Você consegue ver além da dor presente para vislumbrar o propósito eterno que está sendo forjado através dessa experiência?